Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos e digo boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme onde nos veem, a que horas nos veem. Sejam todos bem-vindos ao Resiliência Festival de Literatura que segue na sua quarta edição. Este é um evento organizado pela Cavalo do Mar Edições e pelo Camões, Centro Cultural Português em Maputo, e tem os apoios da Broken Creative Agency e Vice-Versa Ideias, e a parceria do Centro Cultural Brasil-Moçambique. Esta quarta edição do Resiliências é dedicado ao escritor, é dedicada, dizia, ao escritor moçambicano Aldino Muyanga. Aldino Muyanga é um autor subejamente conhecido dentro e fora de Moçambique. A apresentação deste autor estará a cargo do próprio, mas também poderíamos ver em rodapé neste evento a relação das obras do autor e os prémios, inclusive, que ele já ganhou. Aldino Muyanga, boa tarde. Muito boa tarde. Bem disposto? Muito bem disposto, sim. Agora das ameaças da pandemia, não é? É verdade. É verdade. Como é que está a situação pandémica já agora na África do Sul? O Aldino Muyanga fala-nos a partir da África do Sul, país onde está a residir e a trabalhar. A situação é minimamente controlada, embora existam alguns focos de novos casos em alguns, mas a infecção e a mortalidade substancialmente. E também o número de casos de recuperação daqueles que estavam internados é encorajador, não é? Encorajador. Portanto, a situação é esta. As pessoas estão preparadas para vacinas, simplesmente dentro dos próximos dias, portanto, as populacionais e pessoal de saúde. Portanto, é o plano que o governo tem em relação à controle da pandemia. Está certo. Bem, esta é uma situação naturalmente que aflige o mundo inteiro e que determinou que nós fizéssemos esta quarta edição do Resiliência em modo online, porque é isto mesmo que se exige de todo o mundo, que sejamos resilientes e cá estamos para levar a cultura, levar arte, levar ideias a quem nos ouve, a quem gosta deste mundo das artes, das ideias, e, como eu dizia, com o Aldino Muyanga na quarta edição do Resiliência. Nós começamos então com uma história, né, que vai ser contada pelo Aldino Muyanga sobre a sua vida e sobre a sua obra, e depois, e na sequência, vamos estabelecer uma conversa com o autor, que era para, digamos assim, descortinar alguns detalhes que, quanto a mim, vale a pena conhecer sobre o Aldino e que serão também, de alguma forma, suscitados naturalmente por aquilo que ele vai dizer. Aldino Muyanga, eu não sem mais demoras, iria pedir então para contares aqui, digamos assim, a sua relação com a literatura, com as artes, com a cultura, desde o berço, quem é o Aldino Muyanga, quem foi o Aldino Muyanga, enfim, a voz, neste momento, digamos, o micro é teu, por favor, faça uso dele. Muito obrigado pela oportunidade que me dão de estar aqui convosco. A propósito desta homenagem que me é tributada, portanto, por este grupo de jovens, e que agradeço imenso, agradeço de todo o coração. Caríssimos amigos e convidados, senhoras e senhores, são todos bem-vindos a esta cerimónia de abertura do 4º Festival de Literatura Resiliência,
neste ano de 2021. Endereço os meus votos sinceros de que tenham uma excelente tarde ou noite de convívio literário. Afirmar que foi com uma grande surpresa que acolhi o convite para esta homenagem é, na verdade, minimizar o calor e o caudal de emoções que na ocasião experimentei. A princípio, acreditei que existia algum equívoco na identidade do destinatário da mensagem. Fiquei absorto a digerir a informação até que, por fim, dias depois, recebi a confirmação oficial do anúncio pelos promotores da iniciativa. Este é um agraciamento que supera as minhas expectativas como escritor. Embora até hoje tenha recebido alguns prémios e distinções, esta homenagem tem uma dimensão, um significado muito especial por duas razões. Em primeiro lugar, porque provém de uma instituição de reconhecidos méritos como é a Resiliência, constituída maioritariamente por jovens escritores. Em segundo lugar, esta homenagem é o reconhecimento do meu percurso desde esses anos distantes em que abracei a literatura como a minha mais favorita forma de expressão. Uma obra relativamente vasta, como a que detenho e que sempre partilhei e partilho com os leitores, exige uma concertação de ações por uma gama de intervenientes. Não me refiro às personagens das narrativas, porque essas podem ser criações da imaginação, mas de pessoas concretas, de famílias, do cidadão anônimo e de todo o coletivo que constitui as comunidades. Assim sendo, neste discurso recordarei algumas dessas individualidades que fizeram parte importante da nossa história, porque a construíram e dela foram ativos protagonistas. Eu, eles e elas, formamos os alicerces e a unidade em que se constitui a minha obra. Para não inverter a pirâmide daquelas ações ou intervenções, não por falta de modéstia, Deus me livre, iniciarei esta viagem da memória por mim próprio, como porto de partida. Serei o narrador e porta-voz em simultâneo de algumas das histórias das mais destacadas personalidades que viveram nesta cidade e na sua periferia, o subúrbio da então cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo. Porém, antes de fazê-lo, peço permissão para dirigir a minha gratidão à minha esposa, a Carol, a vítima principal dos meus devaneios literários, pela inspiração que me tem dado ao longo da produção desta obra. Com ela partilho este momento de homenagem. Tem sido longo o nosso tempo de convivência comum com a literatura. Sofridos os momentos de produção, mas alegres os momentos de fruição da obra final. E juntos, ainda assim, será pelos tempos já adiante. Este é um momento que dedico a ela em particular, pelo encorajamento que deles sempre tenho recebido. Bem-ajam e aceitem a minha eterna gratidão. Afinal, de onde venho? Nasci na Rua do Chibuto, número 13, no bairro indígena, na ex-cidade de Lourenço Marques, hoje Maputo. Esse longínquo ano de graça, de 1950, de pai que era então funcionário na fábrica de cerveja FDK e de mãe doméstica, ambos imigrantes provenientes de Gaza. O meu primeiro nome até era o que hoje uso. Depois de muitos ensaios em papel, o meu pai deu-me o nome de Altino Frederico Ferreira de Oliveira Mulhanga. Simplesmente 5 denominativos, sem incluir o de. Faço esta menção para que,
senhoras e senhores, se apercebam da carga de assimilação que em certas famílias suburbanas prevalecia. Os filhos deveriam carregar o calvário desses nomes pela vida fora, porque os pais deveriam ser assimilados. E um dos requisitos era a ostentação de um nome português. Fui batizado na capela de São Miguel Arcanjo, do bairro indígena, aos 10 de junho do mesmo ano, e crismado 11 anos depois. Segundo me contaram, antes da cerimônia do batismo, registrou-se um pequeno incidente. O senhor Padre Henrique, que era o pároco da missão, achou que o meu nome era algo revezado e negociou com o meu pai algumas mudanças. Sinceramente, gostaria de ter visto a cara do meu pai quando o prelado lhe sugeriu: "Oh, irmão Oliveira, você está a castigar o miúdo com um nome tão comprido. Ele vai ter problemas de aprender a escrevê-lo na escola. E depois, ele não pode chamar-se Altino, porque isso é italiano. E como você sabe, aqui estamos em Portugal." Então, com muita relutância e desconforto, tenho certeza, o meu pai concordou em que me batizassem com o nome que hoje ostento. Alguns meses depois do meu nascimento, porque a família crescera, mudámos-nos para um outro fogo, mais amplo e confortável, na Rua da Manhiça, número 7, onde permanecemos até as inundações que, literalmente, submergiram todo o bairro e ficaram na história como as cheias do Stella Marte. Frequentei o ensino pré-primário na escolinha do meu pai, em casa. Escolinha essa que tinha apenas 2 estudantes, a minha irmã mais velha e eu. Dito de outro modo, aos 5 anos de idade já sabia ler a cartilha maternal de João de Deus, até a página 24, o que me valeu um ingresso precoce na escola primária do bairro. Como se a tristecina do nome longo fosse um mal menor, a minha primeira sala de aulas foi ao relento. Escrevíamos em ardósias. Os apagadores das mesmas eram as nossas mãos lubrificadas de saliva. As nossas carteiras eram o chão onde nos sentávamos, o que ainda sucede em determinados países que muitos de nós conhecemos muito bem. De passagem, vou referir que a minha irmã gozava de umas pausas nas sessões de estudo, porque tinha de ajudar a mãe nos trabalhos domésticos. E eu, pobre de mim, antes do ingresso na escola primária, portanto, antes dos 6 anos de idade, já era um estudante profissional. A minha primeira secretária foi a máquina de costura da minha mãe, daquelas de meter a cabeça numa cavidade e fechar com uma portinhola de madeira. Ao longo da instrução primária, ali fiz os trabalhos de casa, as intermináveis cópias, os ditados, as redações, decorava a tabuada, executava todo o rol de torturas que só o meu pai era capaz de inventar. Durante as férias, viajava nos machibombos número 7 dos Serviços Municipalizados de Aviação até a FDICA, na Baixa da cidade, para levar-lhe a merenda. Sentava-me ao pé dele a fazer cópias, a escrever vocábulos e a praticar exercícios de aritmética. Ou, dito de outro modo, eu me errava ao lado dele, muito angustiado, a pensar nas partidas de futebol, 2 muda, 4 ganha, que todas as manhãs e tardes, claro, tinham lugar a essas horas no campo do nosso bairro. Completei a 4ª classe com a distinção. Pela primeira vez na vida, recebi dele o primeiro prémio como estudante, uma caneta Parker 17 escolar, de cor azul. Seria aquela alguma premonição de que viria a ser escritor? Foi daquela época que se registrou um episódio histórico e caricato nas relações com o meu pai. Pela primeira vez, dirigi-lhe um não
o que aconteceu foi o seguinte. Antes do ingresso no liceu, ele perguntou-me o que queria ser quando fosse grande, como eu uso dizer. Quero ser um general do exército. De pronto, respondi com toda a convicção. Ele olhou para mim cheio de espanto. Um general do exército? Estás maluco ou quê? Por que general do exército? Não. Acho que isso não vai dar, não. Não vai dar por quê? Retruquei. Era a minha vez de me surpreender. Porque quero que sejas padre. Padre eu? Não, eu não quero ser padre, mas sim um general do exército. Sim, vais ser padre. E fechou a conversa. Superadas as diferenças, combinámos que, quando crescido, eu seria um general do exército. Até hoje, não se consumaram os desejos de nenhum de nós. Não fiquei nem general do exército, nem padre. Senhoras e senhores, faço estas referências em torno da figura do meu pai como uma homenagem àquele homem que foi o meu modelo de determinação, de sacrifício ao trabalho árduo e que me concedeu um dos mais preciosos tesouros que um pai pode oferecer a um filho, a educação. Paz à sua alma. E como é que foi o meu ensino primário? Frequentei o ensino primário na Escola Missionária de São Miguel Arcanjo, no bairro indígena. Os estudantes provinham de diversos lugares do próprio bairro, da periferia, como Espamanine, do Xamanculo, de Mavalane, da Mafalala, da Malhangalene e de outros mais, sem esquecer os residentes em Marraquém, nas Maotas e na Costa do Sol. A escola era um ponto de convergência de crianças e adolescentes que formavam uma multidão multifacetada, racial e étnica, socialmente irmanados pelo desejo de adquirir alguma formação escolar básica. Dentre estes, ombreei com figuras que se tornaram emblemáticas na minha geração de estudante primário. O Eusébio da Silva Ferreira, da Mafalala, o rapaz novo Nguenha, odiado por outros estudantes, porque era o mesmo que, de Marraquém, trazia as varas de Nquaqua, autênticos chicotes com que os professores flagelavam os cábulas. O general Américo Fumo, o senhor Américo Magaia, o Paulo Sazuze, que cometeu a proeza de fraturar os dois braços num acidente pouco honroso em que se desequilibrou de uma árvore durante um assalto a uma mangueira alheia. O picaresco Tu Batata. Do outro lado, convenientemente pacificados pelos matulões, todo aquele nosso grupo de júniores, do qual faziam parte o Passarinho Fumo, o Salomão Monguambe, o João Paes, o Cato do Ramalho, o Vitorino Sacristão, o Chico Maria, o Oliveira Magaia, nosso fornecedor oficial de massala e de outros frutos silvestres trazidos de Marraquém, e muitos outros cujos cometimentos ainda habitam a minha memória. O elenco dos nossos professores foi recrutado de diferentes instituições locais, de Gaza e de Inhambane. Entre eles, destacaram-se os senhores Samuel Dimande, meu professor da primeira classe, o Alberto Tandane, meu professor de segunda, o Luís Langa, o Carrasco dos Indisciplinados e meu professor da terceira classe rudimentar, a irmã Elisa, a quem, uma vez, por lapso, e no momento de ternura, chamei mamã. De facto, e com toda a sinceridade, aquela freira tinha por mim uma afeição maternal que causava estranheza a muita gente. E ela foi a minha professora da terceira classe elementar. Finalmente, o embundeiro da escola, a irmã superiora Maria Ângela da Cruz, que, com uma autoridade e uma competência ímpares, comandou os destinos da instituição até muito depois da minha saída para prosseguir os estudos no liceu. Foi a minha professora da quarta classe. A esta nunca chamei mamã. Foi nesta comunidade escolar que dei os primeiros passos
para o acesso a uma sociedade que me era estranha. E era-o do que me habituara no seio da minha família. Naquela sentei os alicerces sobre os quais edifiquei o meu próprio universo educacional, social e religioso. Qual foi a minha trajetória no ensino secundário? O ingresso no ensino secundário foi o descerrar da cortina que separava dois universos opostos, o da simplicidade e das carências, do da opulência e de grandeza. Frequentei o então Liceu António Enes, que nesse ano abria as suas novas instalações no local onde hoje funciona a Escola Secundária Francisco Manhanga. No ano da sua inauguração, comportava cerca de 300 estudantes, na sua maioria pertencentes a famílias abastadas e residentes na cidade de Cimento. Durante os 7 anos de carreira no ensino secundário, colhi valiosos ensinamentos sobre o significado de conceitos como a amizade, a camaradagem, a solidariedade entre parceiros em causas comuns. Compreendi quão nefastas eram as práticas de uma camuflada discriminação racial de que eram vítimas os estudantes de cor, de quão profundas eram, afinal, as diferenças naquela comunidade estudantil estratificada. Aquelas eram evidências que convidavam a uma reflexão sobre as dinâmicas sociais e políticas que aconteciam na sociedade em geral e nas instituições de ensino em particular. Uma daquelas era que os estudantes socialmente desfavorecidos frequentavam escolas técnico-profissionais como a industrial e a comercial. O fator discriminatório de maior peso eram as propinas que os estudantes pagavam, altos para as famílias pobres dos liceus e baixos nas escolas técnicas. No nosso liceu, à altura do meu ingresso, contavam-se pela dezena os estudantes provenientes dos bairros suburbanos, nomeadamente negros e mestiços. Pessoalmente, tive o privilégio de beneficiar de uma isenção no pagamento das propinas, graças à intervenção de terceiros. Aquele foi um tempo de desafios muito sérios durante a minha adolescência. Havia que optar por 2 caminhos: multiplicar os esforços e melhorar o meu desempenho, no sentido de abrir o caminho para o sucesso, ou engrossar a multidão dos que não tinham instrução para desafios de maior envergadura. As dificuldades financeiras, porque os alunos desfavorecidos como eu enfrentavam, constituíam a força motriz que alimentava as minhas ambições. Concluí os estudos secundários com distinção e fui dispensado de todos os exames finais do 7º ano. À margem do cumprimento das obrigações académicas, ao longo da carreira no ensino secundário, dediquei-me à leitura de livros de formação humana, psicologia, religião, literatura. Como se costuma dizer, era um mataburrão de informação. Absorvia o tanto quanto possível. Assim ampliava os meus conhecimentos sobre a humanidade, sobre as dinâmicas das sociedades, sobre as histórias das nações. Durante as férias, pelo menos 2 vezes por semana, encarcerava-me na Biblioteca Nacional e lia até a mesma encerrar portas. Fui subscritor da Biblioteca Itinerante da Câmara Municipal, que emprestava livros ao público. Eu recolhia e trocava os meus exemplares no Alto Maié, à porta do restaurante Berlengas. Durante este período, nunca me ocorreu registrar qualquer história, poema ou o que fosse. Lia porque pretendia acumular uma bagagem de cultura geral e informações que me seriam úteis mais tarde na minha carreira de estudante. Aos 16 anos, comecei a viver uma nova experiência, a pressão de escrever. Iniciei a minha carreira de escritor com um poema inspirado na imagem de uma mulher a caminho do mercado na minha rua. Ele ia descalça e trazia cingida às costas uma criança e, ao longo da marcha, escovava os dentes como Lala.
Quanta poesia fluía naquela figura! Tamanha carga de emoção, só poderia descrevê-la através de um poema. Figo. Outros seguiram-se. Em pouco tempo, colecionaram os trabalhos em 2 cadernos. Nessa fase de iniciação poética, contribuiu de forma decisiva o meu relacionamento com o poeta Juvenal Buquan e com Humberto Matolo, um colega de escola desaparecido. Trocávamos as nossas produções, comentávamos e muitas vezes ríamos-nos dos nossos próprios delírios poéticos. Alguns daqueles poemas foram publicados no jornal de parede, 5 quinas, que pertencia ao núcleo local da Mocidade Portuguesa. Íamos nos anos 65, 1965, 66, 67, se a memória não me falha. Durante esta fase da minha adolescência, circulavam informações sobre a sublevação armada que acontecia no norte da província. Era o movimento do nacionalismo que agregava cidadãos que reclamavam pela autonomia do território. Em muitas residências dos subúrbios, incluindo as do bairro indígena, escutavam-se em segredo noticiários que transmitiam novidades vindas da Tanzânia. As mensagens de mobilização para uma nova postura na vida da independência de Moçambique. Uma nova consciência ia adquirindo forma e sentido no seio de muitos jovens. A da necessidade de mudança, que era um imperativo nacional que nós, a maioria pelo menos, deveríamos abraçar. A nossa forma de luta pela discriminação racial e pela exclusão social óbvias deveria alicerçar-se na formação. Fizemos da educação a trincheira onde travávamos as nossas batalhas pelas transformações que se impunham para a construção do país novo que se vislumbrava à distância. E como era a vida no bairro indígena? Os habitantes do bairro indígena eram maioritariamente imigrantes provenientes das províncias de Gaza e de Inhambane. Uma considerável fração era oriunda da Manhissa, Marraquém e de outros lugares da grande região de Maputo. Era uma população com diversidades étnico-culturais, religiosas e sociais. Formavam um caleidoscópio comunitário rico e interativo que construía a sua própria personalidade, a sua própria identidade. Alicerçava-se uma unidade na diversidade. Aí moldava-se um dos núcleos que formariam o embrião da futura nação que hoje somos. Os residentes gozavam do privilégio de possuírem água corrente e iluminação nas respectivas residências, o que lhes conferia um estatuto falsamente diferenciado em relação aos habitantes da maioria dos bairros suburbanos, que se abasteciam de água de fontanários públicos ou das cantinas dos comerciantes das proximidades. Na minha rua, Rua da Manhissa, sucedeu um caso de uma coincidência curiosa. Eu vivia na casa número 7. Na mesma linha, na casa número 9, vivia o que é hoje o icônico coreógrafo David Abílio. No fogo número 11, vivia o Juvenal Buquan. E na casa 13, o consagrado pintor plástico Noel Lang. Do lado oposto, na mesma rua, na casa número 6, residia o António Tamel, competente organizador dos desafios de futebol de 2 muda 4 ganha, contra as equipes de outros bairros, e foi edil no Conselho Municipal da cidade de Maputo. Sem sequer o adivinharmos, formávamos um grupo de figuras que iam oferecer à futura comunidade nacional os frutos do seu trabalho artístico, cultural e intelectual. Vivemos experiências comuns e salutares que significaram a extensão do nosso leque de conhecimentos e contactos, de interação com outros adolescentes que de si se davam a conhecer e expandiam os horizontes das suas vidas. Formação terciária e especialização. Licenciei-me em Medicina Geral pela Faculdade de Medicina da Universidade de Eduardo Mondlane em 1977, especializado em Cirurgia Geral pela Universidade do Zimbábue.
Fiz um estágio de traumatologia no Centro Ortopédico da Columbia, Missouri, nos Estados Unidos. Frequentei muitos pequenos cursos em paralelo, num processo de atualização e de educação contínua. Escrevi e continuo a escrever vários artigos clínicos extraídos de experiências adquiridas ao longo da prática médica, alguns dos quais foram publicados em revistas internacionais. Neste momento, resido na África do Sul, em Pretória, onde leciono na Faculdade de Medicina da Universidade de Pretória. Ao longo da minha carreira como clínico, trabalhei em diversas instituições sanitárias do país, como o Hospital Provincial de Pemba, em Cabo Delgado, o Hospital Provincial de Chimoio, Manica, o Hospital Militar de Maputo, o Hospital de Bula e, finalmente, o Hospital de Maputo, onde iniciei o programa de especialização em cirurgia. Durante o meu percurso pelas províncias, mantive contactos salutares com cidadãos de todos os estratos sociais e deles aprendi valores que enriqueceram a minha experiência, não só como clínico, mas também como cidadão comum, muito em particular na perspectiva humanística. A experiência clínica contribuiu de um modo muito marcado para o enriquecimento da minha atividade literária. A interação com as populações foi uma fonte de inspiração para as minhas produções. A grande parte da minha obra reflete os sentimentos, comportamentos, crenças, angústias, aspirações no seu cotidiano. Diria, em resumo, que a minha obra literária vem do povo e dirige-se ao povo. Como parte do povo, escrevo o que sou. O que escrevo é o espelho da minha identidade. Formação humana e iniciação em literatura. Durante os anos de licenciatura em medicina, fui adquirindo um novo posicionamento na vida em função da nova interação com os profissionais de saúde e, muito em particular, com os pacientes. Os ambientes da faculdade e dos hospitais formavam universos muito diversos daqueles que conhecera ou alguma vez imaginara. Fui-me apercebendo da importância de outros valores do ser humano, também diferentes, muitas vezes, daqueles que se nos descreviam nos livros de ficção. Era a realidade da vida que se estendia diante dos meus olhos. Havia ainda muito a aprender sobre a natureza humana, sobre os seus problemas intrínsecos, seus comportamentos e seu modo de inserção na família, no trabalho e na sociedade. Paralelamente à formação médica, prossegui as minhas leituras, mas com nova metodologia. Selecionava autores e temas, em particular narrativas. Neste percurso, li autores clássicos e contemporâneos, desde portugueses, espanhóis, russos, italianos, franceses, ingleses, africanos e latino-americanos. Se no início as minhas leituras eram gerais e dispersas, confinei-as ao conto. Pretendia desvendar os segredos deste género, dominar as técnicas da sua escrita. Era a sede de aquisição de informação, de descoberta de outros mundos que me subjugava e à qual me sentia rendido. Não me recordo de ter escrito algo literário durante os anos de formação, no que foi uma pausa salutar, porque era uma fase de aprimoração e de preparação para conceber e produzir com qualidade as minhas próprias obras. Foi na cidade de Chimoio, para onde fora colocado como médico, que escrevi o primeiro conto, A Vingança de Macanza, sob o pseudônimo de Cambira Cambirai. Posteriormente publicado na revista Tempo, em 1986. Foi nesta época que recebi um convite para ingressar na revista Charrua, que ocupa um incontestável lugar de referência na história de literatura de Moçambique. O exercício de medicina abriu-me novos horizontes na área do conhecimento do ser humano em geral. Se atento aos labores clínicos, também o era para a descoberta de outras dimensões do ser humano como unidade,
nas suas vertentes física, psíquica e social, e como estas se articulavam entre si. Relacionava certas patologias apresentadas pelos pacientes com as suas crenças, as suas percepções, suas culturas, atitudes comportamentais e valores espirituais. Interagia com os pacientes em simultâneo numa perspectiva clínica e humanística. E foi desta última que desenvolvi grande parte da minha obra literária, mais orientada para a vertente de identidade individual. Recentemente, publiquei 2 artigos intitulados Medicine and Spirituality, a Holistic Spectrum, sob a égide da Universidade de Pretória, e A Medicina e a Literatura, suas relações endógenas. Este último, apresentado no ato de criação da Associação de Médicos, Escritores e Artistas de Moçambique. A minha primeira publicação em livro aconteceu no ano de 1987, com a coletânea de contos Stalamate, uma singela homenagem aos subúrbios da ex-Lourenço Marques e seus habitantes. Invariavelmente, os temas dos livros que se seguiram abordam assuntos ligados à identidade do cidadão suburbano e rural, à sua interação nas comunidades, às suas angústias e aspirações, em suma, a reflexão que faz sobre o modo de viver o seu cotidiano. Qual a importância da literatura para mim? Isso é uma questão bastante séria e que não sei se muitos partilharão comigo as ideias que vou expor. A literatura é, para mim, primeiro, uma fonte de aprendizagem. A escrita não é um ato mecânico de mero registro de eventos, sem excluir nenhuma das suas funções e num sentido literário. O ato da escrita é envolvente e profundo, na medida em que o autor corporiza em si as personagens, delas assume a sua psicologia, as suas percepções e as emoções. Essas experiências emocionais constituem-se como panos de fundo de memórias, que são os alicerces do conhecimento. O autor é escritor e personagem em simultâneo. As descrições das vivências das personagens ou as tentativas do autor em si fazê-lo geram um fluxo de incorporação dos sentimentos daquelas neste último. Em literatura, o autor é agente ativo num processo de contínua interação entre a pesquisa, a descrição e a aprendizagem. Ao escrever, sempre aprendo. Em segundo lugar, a literatura é a afirmação de identidade. Na minha obra, existe uma marcada recorrência a questões identitárias. Nela manifestam-se sinais de familiaridade com as personagens, os cenários e os enredos pertencentes a um imaginário sociocultural que as coloca nos meios rurais e suburbanos. A minha convivência com cidadãos de várias origens étnicas, os lugares onde vivi a minha adolescência, os bairros suburbanos, e os meios que na infância visitei o campo, expuseram-me a uma gama de experiências ricas que, por um mecanismo natural da absorção, consolidei como minhas próprias, pessoais. E foram essas vivências que criaram em mim o substrato de informação que expresso nas narrativas. Considero também que esse processo de divulgação do universo suburbano e rural é uma valorização do estar e do saber das vastas e variegadas comunidades que constituem o complexo cultural da nossa nação. Em terceiro lugar, qual é o contributo social em que participo, portanto, na comunidade? Um texto literário, seja de que género for, é fonte de informação e de questionamentos. Nas dualidades escrita-leitura, autor-leitor, podem existir paralelismos e interseções. As mensagens veiculadas pela obra desencadeiam um fluxo de reações, de emoções, que podem encontrar paralelismo ou alinhamento com a estrutura de conhecimentos do leitor. Muitas vezes, aquelas mensagens cruzam de forma ativa
as linhas de pensamento do leitor de um modo confrontacional e abalam todo o pragmatismo assente no seu saber anterior. Neste último, transcorre um processo de questionamentos, de dúvidas sobre a justeza de interpretação das mesmas mensagens ou dos posicionamentos do autor. Chama isto de confrontação. Nesse processo de reflexão, o leitor formula o seu rol de respostas às questões sugeridas pelo texto. O diálogo entre o texto e o leitor constitui-se, assim, como uma plataforma de discussão conducente à elaboração de novas ideias, a outras formas de interpretação dos fenómenos e do real. Nas sociedades, a evolução está intrinsecamente ligada à partilha de pensamentos, ao questionamento de ideias e à formulação de soluções justas, cuja aplicação concorre para o bem-estar comum. A literatura, na sua função de veículo de cognição, afirma-se como um pilar para o desenvolvimento humano e social. E desta forma, oferece esta síntese da minha biografia, com a certeza de que, melhor, o leitor compreenderá o que reside na penumbra do que sou, como cidadão, como médico e, essencialmente, como escritor. Senhoras e senhores, fico grato pela atenção dispensada e pela honra desta homenagem que hoje me concedem. Obrigado pela atenção. Deixe sempre vosso Aldino. Obrigado uma vez mais. Aldino Mianga, nós é que estamos certamente agradecidos por esta viagem que nos proporcionou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, enfim, a sua vida, não é? Até esta fase adulta e muito, muito interessante da sua trajetória. Eu estou agora com um problema muito sério, Aldino, porque o Aldino respondeu todas as minhas perguntas. E certamente perguntas de aqueles que nos ouvem neste momento e nos veem, que eu estou, digamos, sem chão. Mas vou tentar, se calhar, aprofundar consigo alguns aspectos que me pareceram curiosos. Temos sensivelmente mais 10 minutos para fazermos esta breve conversa, porque na verdade o que nos interessava era ouvir o Aldino, conhecer o Aldino, e isso penso que conseguimos fazer. Vamos trocar algumas impressões, por exemplo, sobre o seu envolvimento com a geração charrua. Esta geração de escritores que, penso eu, dignifica e tem estado a dignificar os últimos 30 anos, pelo menos, da literatura moçambicana. É verdade que há outras gerações, há mais uma geração, pelo menos, subsequente à charrua, mas eu queria, se calhar, aprofundar consigo como é que eram os tempos desta geração charrua, a geração que produziu não só o Aldino, mas que produziu outros nomes, como Lando Acacossa, Eduardo White, Armando Artur, Marcelo Panguana, Juvenal Boquan, que o Aldino citou muito bem aqui. Como é que eram aqueles anos 80 de produção, ao nível da produção literária? Que memórias que o Aldino guarda desse tempo? Devo dizer que a geração escrituraria foi constituída por jovens que pretendiam fazer um novo tipo de literatura diferente daquele que se vinha fazendo. Como sabemos, a seguir à independência, o que predominava, portanto, era literatura, portanto, de combate e de construção do homem novo, digamos assim. Mas se nós queríamos escrever, portanto, coisas diferentes, mais atuais, ao nosso gosto,
e sem recorrer muito aquelas ideias que tínhamos herdado, portanto, logo a seguir à independência. E esses jovens, pois, tomaram como sede, portanto, a atual sede, portanto, da EMO, não é? Da Associação de Escritores Moçambicanos, e diga que éramos todos reverentes, queríamos coisas novas, um bocado turbulentos até, mas foram vivos salutares, foram alguns excessos, mas empenhámos-nos, portanto, em trocar de ideias, líamos as obras uns dos outros, comentávamos, criticávamos, no sentido, portanto, salutar, no sentido, portanto, de construção. Inclusive, já contei isto a alguém, que uma situação, portanto, foi caricata, a construção, portanto, de frases, o uso de vocabulário, etc. Grandes polémicas surgiram ali nas nossas tertúlias e temos todos a agradecer. Portanto, aquilo foi uma escola para todos nós. Foi uma escola para todos nós, porque, como disse, surgiram grandes escritores que hoje marcam a nossa literatura, e mencionou os nomes aqui. Foi graças, portanto, a este movimento, a esta rua, que tivemos a oportunidade de registrar algo que ficou histórico de Moçambique. Muito bem, Aldino. Eu gostei de facto de ter referido que a Charrua, enfim, foi uma espécie de oficina literária. Aliás, o seu texto também, a parte final, quando começa a falar sobre a literatura e como concebe a literatura, a relação que o autor tem com os seus personagens, o fato de os personagens serem também, digamos, metamorfoses ou desdobramentos do autor. Na verdade, o Aldino também deu-nos aqui uma grande aula sobre, vamos lá, se quisermos, sobre alguns pressupostos da escrita, né? Quase que entrávamos já para uma espécie de aula de escrita criativa. Então, eu queria perguntar ao Aldino como é que vê, o Aldino é uma pessoa já entrada, quer em termos de carreira literária, quer em termos de idade mesmo, como é que vê a produção literária das novas gerações de autores moçambicanos, olhando para esta questão do aspecto oficial, do debate de ideias sobre o texto, que a vossa geração, nos anos 80, fomentou e de forma muito viva? Eu considero que Moçambique é um país privilegiado, é um país feliz no que respeita, portanto, à produção literária. Assistimos hoje, no nosso país, esta exuberância, este aparecimento, portanto, de escritores jovens com um fôlego impressionante. E temos assistido, portanto, temos lido publicações de que nos orgulhamos. Houve em tempos que havia o debate da literatura de Moçambique, portanto, tinha morrido, ou coisa assim. Era uma falsa asserção. Se calhar estavam ainda, portanto, em incubação nessa fase, mas hoje temos escritores de que nos orgulhamos, que são publicados até no estrangeiro, e apreciados, e até ganham prémios. Portanto, tipo de posicionamento que esses jovens têm em relação, portanto, aos da minha época. Não é? Eu sou um bocado conservador nesse aspecto e não me modernizei, acho que não estou a viver devidamente o momento atual, talvez porque estou fora do país, mas é outro tipo de literatura que se faz. De certa forma, de ligação entre a fusão entre a nossa identidade, portanto, a situação política, a situação social e o que é salutar. E estou confiante até que os jovens escritores estão a fazer um trabalho vitório e oxalá apareçam mais ainda que os ajudem a refinar alguns aspectos na formulação das suas ideias nos livros. Né? Precisamos de outras pessoas que sentem com alguns desses novos jovens escritores e para fazer, portanto, o polimento da linguagem, o polimento, portanto,
escrita, que é fundamental. Só devemos exportar qualidade. Yeah. Alguns nossos jovens escritores de deficiência têm que haver este debate. Yeah. Muito bem, certamente. O Aldino disse aqui uma coisa interessante, que é uma pessoa conservadora. De facto, o Aldino, a imagem que eu tenho do Aldino é, de facto, estar longe dos holofotes, digamos assim, mas está presente ao mesmo tempo, do ponto de vista da produção. É um autor consistente, é um autor que sabe para onde vai, de onde veio e para onde vai. E por falar em movimento, o Aldino está publicado agora no Brasil, através da Capulana. Como tem sido a sua relação com o universo brasileiro? Como tem sido a recepção da sua obra? Conte-nos aqui algum feedback nos minutos que nos restam. Com certeza. Eu e a literatura brasileira temos um laço muito forte. Dizer que comecei a gostar do Brasil desde miúdo, desde a adolescência, a infância até. Yeah. Quando era amante ferrenho do futebol. Lembro-me dos anos que idade tinha, eu não me recordo, 10, 11 anos, o quê. Assisti a duas partidas de futebol em Lourenço Marques, portanto, hoje Maputo, em que participaram tanto o Santos, do Pelé, o Ferro Verde da Araraquara. Então comecei a gostar do Brasil e admirar aqueles jogadores, não é? O Pelé e os nomes dos outros. E então, isso está expresso até num conteúdo de 2 4. Eu adoro esse conto. Sim, são partidas em que ninguém ganhava, não é? Tudo terminava em pugilatos. Mas, enfim, chegado à escola secundária, comecei a ler obras, portanto, de vários escritores, primeiros portugueses, não é? Que eram obrigatórios. Castilho, o Camões, Garré, Herculano e vários outros. E brasileiros. Desde que todos os brasileiros, aquele que se destacava, portanto, na minha memória, no meu interesse, era Jorge Amado. Jorge Amado. Para mim, o melhor livro de Jorge Amado foi O Mar Morto, sem dúvidas. Gostei tanto do livro que comprei 2 exemplares. Um de reserva, o outro ofereci, portanto, à minha então namorada, né? Mas sempre tinha o cuidado de ter as obras de Jorge Amado, portanto, na minha... E porquê Jorge Amado? O Jorge Amado é um autor que estava sempre no seu chão. Escrevia o que via, que utilizava os sentidos para captar a realidade que o rodeava. Lá, dentro do texto, circulava dentro do texto e perguntava, mas por que eu não posso fazer isto na minha terra também, aqui? Eu tenho que escrever livros de Jorge Amado, portanto, para vincar a minha identidade. E assim, fui lendo outros escritores brasileiros, mas aquele que sempre se destacou, para mim, foi Amado. Agora, a Capulana tem publicou já 4 anos de repercussão do Brasil. E não há mês em que não receba, portanto, uma mensagem vinda do Brasil. Mesmo hoje que estamos a conversar aqui, uma solicitação de uma senhora que está a fazer um doutorado em Canas. Pedi-me, portanto, a minha biografia. Portanto, a minha obra no Brasil é lida nas universidades, no Rio de Janeiro, na Bahia, Minas Gerais e Nordeste do Brasil, porque há um paralelismo, há uma semelhança nas nossas coisas. Os brasileiros querem se redescobrir e os meus livros são parte, portanto, material, em parte, não é? Para a sua redescoberta das suas origens, da sua identidade. E tem sido assim, as relações que tenho são excelentes e estou convencido, portanto, se tudo correr bem, se não fosse a pandemia, já teríamos publicado lá mais um livro.
Mas estou bem no Brasil. Devo dizer também que está a aplicar contos. Recentemente apliquei um conto, portanto, na Alemanha e no México. Agora estou a preparar, portanto, um contrato com a Rússia para a publicação, portanto, de contos, não é? De contos. E por aí fora, não é? Portanto, não estou parado a escrever. A função de escritor é escrever. Boas notícias. Aldino, nós vamos terminar com uma ou duas perguntas. Eu gostei de ouvir dizer que o Jorge Amado, a sua relação com o Jorge Amado e o que o fascina em Jorge Amado, o facto de ele estar sempre no seu chão, porque recordou-me que em algum momento no seu depoimento eu retive este aspecto, que é o facto de ter estudado ao relento. E esta coisa de estarmos ao relento, de fato, permite o nosso, alarga ou permite o acesso, digamos assim, ao nosso chão, às nossas vivências, à nossa forma muito própria de estar na vida, né? E isto recordou-me, de fato, que o universo suburbano está muito presente na sua obra. Aliás, citou aqui dois muda, quatro ganham. Eu gosto da sua obra, mas esse texto marcou-me bastante também na minha adolescência, porque eu rio-me do princípio ao fim ao ler esse texto. Então eu falava do universo suburbano, que parece ser o seu chão. E Francisco Noa, um dos estudiosos da sua obra, diz em algum momento, num dos seus ensaios, e eu passo a citar, que o subúrbio, na sua obra, representa a degradação do sentido de pertença a um determinado território. É, pois, uma nostalgia de um território que, de certo modo atravessa a narrativa de Aldino Nhanga. Fim de citação. Aldino acha que o subúrbio, o universo suburbano, tem alguma coisa a dizer ao mundo, e não ao nosso mundo, ao mundo do Jorge Amado, enfim, a todo o mundo. Como é que vê a relação do subúrbio com a própria humanidade? Penso que foi um privilégio ter vivido no subúrbio. Da minha vivência no subúrbio, colhi experiências inéditas, experiências de todos os tons, boas, más, sofríveis. Quer dizer, vivi a vida no seu maior rigor, sem favoritismos. Portanto, fiz-me homem muito cedo. E essas experiências marcaram, portanto, a minha vida. Yeah. E aos histórias e escrevo a história do subúrbio. Eu não sou historiador, não tenho formação para isso, mas tenho as memórias. Essas memórias é necessário resgatá-las. Elas devem ficar, portanto, gravadas no contexto, no universo da nossa história como nação. Em todas as nossas províncias, as experiências que são descritas ali são marcadamente, portanto, do Sul. Mas acontecem, ocorreram outras províncias. Portanto, são histórias desta nação. No tempo colonial, eram raríssimas as descrições sobre a vida, portanto, que se vê no subúrbio. Aliás, se faziam de uma forma folclórica, no sentido de curiosidade. Mas não havia esse sentimento de que era a vida das pessoas que estava portanto, no teatro das operações, digamos assim. O subúrbio é um universo único. Hoje, definitivamente, o estilo de vida que se leva é diferente. Já temos, portanto, imigrantes que vêm de todo lado e portanto, nós vemos as deles também, portanto, está fazendo uma espécie de um hibridismo aqui. Mas aquela que eu vi era pura. O que está nos textos que eu escrevo é o reflexo da nossa história, por assim dizer. A carga da nossa história.
as migrações que se faziam, portanto, do norte, do centro, portanto, para o sul, fizeram uma espécie de uma miscigenação de culturas. O resultado dessa interação étnica, social e cultural. Temos uma história que é pura. E é essa, portanto, que procuro refletir nas minhas narrativas. Com certeza, Albino, narrativas da identidade, narrativas da nossa cultura. Albino, já não temos mais tempo. Poderíamos ficar aqui a ouvir mais, a desvendar mais memórias. Alguma palavra final? Já agora posso lhe perguntar, algum livro para breve, antes de fecharmos? Eu não faço segredo. Sim, muito breve. Vamos lançar um livro cujo título é O Galo Ruivo. É uma coletânea do conto, interessante também. Na sequência, portanto, dos outros livros. Mas o que é uma novidade neste livro é o tratamento da linguagem. Que gostaria, portanto, que os críticos, portanto, dissessem alguma coisa sobre o modo como trata a linguagem, portanto, nesses textos. Há outros. No próximo acho de correr bem, né? São as minhas memórias clínicas. A minha interação, portanto, com os pacientes, os ensinamentos que colhi deles estão gravados, portanto, na minha memória. Então, escrevi esse ponto. Será, não quero esconder, será contar clinicando. Portanto, são histórias extraídas, portanto, das experiências clínicas. E até seria bom que muitos médicos fizessem isso, porque temos histórias maravilhosas para contar. Histórias maravilhosas para contar. Então, é isso. Os segredos que eu... Então vamos ficar à espera. Vamos ficar à espera, então, Aldino, do Galo Ruivo e de Contar Clinicando. Para todos que nos ouvem, estas são, em princípio, as próximas obras deste grande autor moçambicano, que é homenageado nesta 4ª edição do Festival de Literatura Resiliência, que é uma organização da Cavalo do Mar Edições e do Camões Centro Cultural Português em Maputo, com os apoios da Broken Creative Agency e Vice-Versa Ideias, e com a parceria do Centro Cultural Brasil-Moçambique. Aldino, vamos despedir-nos agora. Foi um enorme prazer estar consigo e a marcarmos, portanto, o início desta edição, a 4ª edição do Resiliência.